abriu a torneira, dizendo o seguinte: é verdade, não cabe reconvenção no rito sumário, mas você pode fazer a sua, entre aspas, reconvenção dentro da própria contestação. Então, na verdade, o pedido contraposto nada mais é do que a reconvenção dentro da própria contestação. O que diferencia o pedido contraposto da reconvenção é justamente a sua localização. E aí vem a expressão natureza dúplice. E aí você tem várias posições no Brasil. Há alguns autores que falam que a natureza é dúplice porque a contestação exerce dupla função. Ela contesta e contra-ataca. Outros autores, contudo, defendem, como por exemplo nas possessórias, que na verdade você não precisa formular um pedido contraposto, mas a sua própria contestação já lhe declara uma posição ativa. Porque, por exemplo, se alguém invade sua gleba de terra, e você entra com uma reintegração na posse, o réu, aquele que invadiu, será citado para se defender. E se na sua contestação este réu diz que a sua posse é legítima e o juiz a declara como posse legítima e o réu ganha a causa, ele conseguiu uma pretensão ativa. Ou seja, ele conseguiu uma declaração no judiciário de que a sua reintegração na posse é injusta e que você não pode admoestá-lo naquela posse. Então vocês vão encontrar várias correntes no Brasil sobre o que seria natureza dúplice, mas basta entender que no rito sumário não cabe reconvenção, só cabe pedido contraposto. Certo? Vamos para a próxima pergunta. Professor, o procedimento sumário é obrigatório? A questão do procedimento sumário ser ou não obrigatório. O que acontece na prática? Como é que nós trabalhamos com o procedimento sumário? O procedimento sumário, como a gente falou, ele não é obrigatório em regra em relação ao juizado especial. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Imaginem, por exemplo, que eu tenho uma causa de 50 salários mínimos. E eu acho que o procedimento sumário não é o ideal para a minha causa. Eu acho que eu vou precisar de uma dilação probatória maior. Então eu resolvo buscar o rito ordinário. Eu posso fazer isso? Ou seja, mesmo que minha causa se enquadre no rito sumário, mesmo que minha causa seja, por exemplo, de cobrança de condomínio, ou acidente de carro, ou ressarcimento em prédio urbano ou rústico, causas previstas no artigo 2752, será que eu posso seguir o rito ordinário por livre e espontânea vontade? Será que eu posso eleger o procedimento? E o contrário? Eu poderia, hipoteticamente, tendo uma causa de rito ordinário, vamos imaginar que eu tenho uma causa de 500 salários mínimos, escolher o rito sumário, porque na minha concepção, lendo a causa, apesar do valor ser alto, não tem grande complexidade probatória. Só que eu não consegui enquadrar aquela causa nem nas hipóteses de matéria, nem nas hipóteses de valor. Como é que eu faço numa situação dessa? Será que a lei me autoriza a adotar o procedimento sumário ordinário? Muito bem. Primeira questão, a gente já resolveu a questão do juizado especial, isso já foi falado, a gente já foi falado sobre isso, mas agora nós temos que enfrentar especificamente a discussão sobre o ordinário e sumário. Nós não temos uma solução na lei. Quem na verdade confere isso é a doutrina, e como exemplo eu vou falar sobre quem melhor escreveu sobre competência no Brasil, o professor Atos Guzmão Carneiro. Ele costuma ensinar uma regra do menos para o mais e do mais para o menos. O que ele explica? Ele diz assim, que do menos para o mais eu posso dispor sobre o valor da causa. Do mais para o menos eu não posso. Deixa eu fazer essa consideração com calma com vocês. Porque, na verdade, você teria duas premissas na lei para poder ajudar. Primeiro, o valor da causa é competência relativa. Sendo relativa, eu posso abrir mão dela, eu posso derrogar. Mas, de um outro lado, o valor da causa, ele só gera impactos no plano do procedimento. E procedimento, eu me lembro que existe o princípio da indeclinabilidade do procedimento. Ou seja, eu não posso escolher o procedimento que eu vou seguir naquele caso concreto. Portanto, de um lado eu tenho uma possibilidade de dispor sobre o valor da causa, porque a competência é relativa, e de um outro eu tenho uma questão de uma norma cogente, porque o procedimento não pode ser eleito. O Atos Guzmão Carneiro cria uma teoria que consegue harmonizar essas duas estruturas. Ele cria a teoria do menos para o mais e do mais para o menos. Então vejam,
Se o caso for de sumário, eu posso abrir mão do sumário em detrimento ao ordinário. Então, eu posso escolher o ordinário e não o sumário. Então, em detrimento ao sumário, desculpem, eu posso eleger o procedimento ordinário. Então, se eu quiser não seguir o sumário, seguir o ordinário, eu posso fazer isso. Agora, o contrário eu não posso. Se o caso for de ordinário, eu não posso escolher o procedimento sumário. Por que eu não posso? Porque eu estaria obtendo aí uma vantagem indevida. Porque imagine eu tenho uma causa de procedimento ordinário que deve, em princípio, pelo seu valor ou pela sua matéria. Como eles não estão hospedados no sumário, é porque o legislador entendeu que ali vai depender de uma grande ilação probatória. Então, nesses casos, eu estaria obtendo uma vantagem devida. Quem é que não vai querer ir para o sumário? É mais rápido, é mais célere, menos atos, o réu tem menos oportunidades para se defender. Então, nesse caso, o mais para o menos eu não posso seguir. Então, se o caso for de sumário, eu posso converter para o ordinário. Agora, um caso de ordinário, eu não posso converter para o sumário. O próprio sistema faz isso. Você não vai encontrar nenhuma situação em que o juiz olha para um caso e fala: nossa, esse ordinário aqui é muito simples, vou converter para sumário. O juiz não pode fazer isso. Agora, nada impede, e a própria lei autoriza, que se o juiz vir a complexidade da prova, se ele analisar a complexidade da prova, ele pode converter o procedimento sumário para o procedimento ordinário. Certo? Sempre do menos para o mais. Senhores, nós encerramos o bloco Pergunte ao Professor e agora nós vamos para o último bloco X da questão para analisar duas questões que já caíram em exames anteriores para sedimentar o conhecimento da matéria. Muito obrigado. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas, vamos dar prosseguimento ao nosso terceiro bloco agora. Vamos sedimentar aquilo que nós estudamos, vamos fazer o X da questão. O X da questão aqui, essa primeira questão que nós vamos enfrentar, são duas questões adaptadas. E essa primeira questão que nós vamos enfrentar, nós falamos sobre isso, justamente sobre as restrições do artigo 280. Vamos colocar na tela. Não será observado o procedimento sumário. Eu vou ler questão por tópico e dizer o que está certo ou errado. A. Nas causas de cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o disposto em legislação especial. Essa alternativa está errada, porque cobrança de honorários de profissionais liberais está previsto no CPC como procedimento sumário, 275.2, a linha F, e a única restrição é quando houver legislação especial dispondo o contrário. Por exemplo, o advogado que pode cobrar à luz da Lei 8.906 de 94 por execução, acumulado com choque elétrico, acumulado com chibatadas, enfim. Tá? Então, quando você tiver legislação especial prevendo naquela entidade de classe disposição contrária, segue legislação especial que afasta a regra geral. Se não, nós vamos seguir o procedimento sumário. Alternativa B. Nas causas relativas ao estado e à capacidade das pessoas. Como nós já falamos no começo do programa de hoje, as causas relativas a estado e capacidade das pessoas não seguem o rito sumário. Justamente elas são proibidas de seguir por ali e é por isso que B é o X da questão, é a alternativa correta neste caso. Tá? E aí nós vamos rapidamente, por exclusão, verificar por que as demais estão equivocadas. C. Nas causas, qualquer que seja o valor de arrendamento rural e de parceria agrícola, de cobrança de condomínio quaisquer quantias devidas ao condomínio, de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico. Nesse caso, a alternativa está correta, mas errada para o exame, porque arrendamento rural e parceria agrícola vem previsto no inciso 1. No inciso 2, na linha A. Na linha B, cobrança de condomínio. E na linha C, ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico. Rústico, leia-se rural. Lembrem-se só que nós falamos no programa em relação às cobranças de condomínio, porque eles falam devidas ao condômino, justamente para evitar uma problemática de você querer descobrir, será que esse caso é de execução ou não? Então, a alternativa C, enquanto proposição está correta, mas ela está errada para o exame, certo? E a alternativa D, vamos lê-la? Nas causas de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo via terrestre, de cobrança de seguro relativamente aos danos causados em acidente de veículo, ressalvados os casos de processo de execução, certo? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma situação da linha D e da linha E nesse caso. Por que fala em ressalvados os casos de processo de execução? Porque nós temos situações de seguro que não de acidente